É a Corporação Musical de Jacareí, fundada em 1940. Eles são tricampeãs estadual e nacional. Foram em 1973, 74 e 75. E um concurso de rádio e TV Record de São Paulo. Corporação Musical de Jacareí.
Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todos à sessão solene de honra ao mérito Cônego José Bento, em comemoração ao seu bicentenário de nascimento. Informamos que essa sessão está sendo gravada e será exibida na programação da TV Câmara de Jacareí, no canal 39,2 UHF, e ficará à disposição no canal youtube.com/TV Câmara Jacareí. É super simples, é só entrar no YouTube, naquela lupa, vocês escrevem TV Câmara Jacareí, tudo junto, lá sai toda a programação da TV Câmara. Aliás, a Prefeitura tem vários canais também, com várias outras atividades. Convido a todos para conhecer, se inscrever ao canal e seguimos. Vamos chamar as autoridades que compõem a mesa diretora dos trabalhos. Eu vou pegar o microfone, tá? Porque está difícil. Desculpa, gente. Convidamos a compor a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Paulinho dos Condutores. A prefeita em exercício e secretária de Saúde, doutora Rosana Gravena, que representa o Executivo Municipal. O padre Eduardo Fraga, pároco da Paróquia Imaculada Conceição. O presidente da Fundação Cultural, Guilherme Mendicelli. E os vereadores, autores do decreto de homenagem, Abner e Edgar Sasaki. E, com a palavra, chamo o vereador Paulinho dos Condutores, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, que fará a abertura da solenidade. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão solene. Convido a todos para que fiquem em pé para que possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Jacareí, que será executado a Corporação Musical de Jacareí. Virando Ipiranga, margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido, color, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro estrelado, e digo verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora pra pré-morte. Terra adorada, dentre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos o padre Eduardo Fraga, anfitrião deste evento, para a sua saudação. Perdão, agora com vocês, o hino de Jacareí. Antônio Afonso, homem eterno, o fundador, o pai, o herói desse torrão gentil e morterno, e a grandeza da pátria constrói. Berço puro de olhos brilhantes, tradição de inegável valor. Teu passado foi feito de instantes, de trabalho e de força e de amor. Morada do progresso, luto por ti, cidade e paz, Jacareí. Eu bem sei que o futuro não distintamente serás. Grande Atenas Paulista, morada do progresso, luto por ti, cidade de paz, Jacareí. Eu bem sei que o futuro não distante novamente será. Grande Atena Paulista, esta terra a todos encanta. E Paraíba altaneiro é perceber que o vento nos canta, grande ventura em ser brasileiro. Os teus bairros tranquilos, serenos, e nas praças de teu cidadão, que são negros, são loiros, morenos, sempre iguais como puro irmão.
morada do progresso, luto por ti, cidade de paz, Jacareí. E bem sei que o futuro não dista, novamente serás grande Atenas Paulista, morada do progresso, luto por ti, cidade de paz, Jacareí. E bem sei que o futuro não novamente serás grande Atenas Paulista. E a tua alma é o sonho brilhante pra construir seu povo feliz. É bem na flor do vale gigante, bem como orgulho distante país, lá de escolas de fé e de igreja, de comércio tão fervilhar, lá da indústria bebido que seja, deste vale comum capital. Morada do progresso, luto por ti, cidade de paz, Jacareí. E bem sei que o futuro não diz, novamente serás grande Atenas Paulista, morada do progresso, luto por ti, cidade de paz, Jacareí. E bem sei que o futuro não dista, novamente será grande Atenas Paulista. Obrigada. Agora sim, convidamos o padre Eduardo Fraga, anfitrião deste evento, para a sua saudação. Boa noite para todos. Minha saudação aos membros da mesa que preside esta nossa sessão solene, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Paulinho dos Condutores, e na sua pessoa saúdo todos os demais vereadores e membros também dos vários gabinetes aqui presentes. Saúdo a excelentíssima senhora vice-prefeita e secretária de saúde, doutora Rosana Gravena, representando nesse momento nosso prefeito Isaías Santana. Também na sua pessoa, saúdo todos os demais secretários do governo municipal aqui presentes. Quero saudar também a diretora da ITEC Cônego José Bento, Caroline Oliveira Bácaro, e também todos os demais presentes, homenageados que aqui comparecem. Esta nossa casa, a Capela de São Sebastião do Avareí, ela, na noite de hoje, reabre as suas portas, depois de 2 anos, um pouco mais, fechada, devido aí à pandemia. Ainda, propriamente, não volta com a sua atividade religiosa, que vai ficar reservada para o próximo ano, mas volta já como um local da sociedade de Jacareí, da comunidade de Jacareí. E muito me engrandece, no dia de hoje, ser o anfitrião e acolher a todos vocês nesta nossa casa. Especialmente quando vejo aqui tantas pessoas conhecidas, tantas pessoas amigas e que têm colaborado tanto juntos para que a nossa cidade seja uma cidade um pouco melhor, um pouco mais humana, mais solidária, mais fraterna, mais com a cara daquela sociedade, daquela comunidade que Jesus idealizou para nós. Me honra muito estar aqui na noite de hoje, nesse local onde aquele que dá pretexto a essa nossa sessão, Cônego José Bento, tantas vezes esteve e tantas vezes presidiu a Santa Missa, aqui neste mesmo local. E hoje, cabe a mim,
ser o pároco atual que celebra, juntamente com todos vocês, os 200 anos do seu nascimento. Essa nossa sessão de hoje, ela complementa aquilo que já na verdade iniciamos ontem, com a missa solene de ação de graças que realizamos na nossa matriz da Imaculada Conceição. E hoje temos esse evento, então, não tanto com cunho religioso, mas muito mais, né, com cunho cívico e um cunho de agradecimento por tudo aquilo que o cônego José Bento pôde realizar aqui em nossa cidade. Me honra poder reencontrar aqui com o professor Benedito Sérgio Lencioni, um dos homenageados de hoje. Certamente ele não vai se lembrar, mas o senhor foi meu professor, né? Na Fundação Vale Paraibana de Ensino, em São José dos Campos. Me honra ver aqui o seu Roberto, a dona Olga, que me acompanharam desde os tempos de seminarista, estudante na pastoral vocacional, também hoje aqui sendo homenageados, e ver tantas pessoas amigas, tantas pessoas conhecidas. Gostaria que todos nos sentíssemos em casa. Esta casa é de todos nós. Ela não é somente uma igreja, mas ela se propõe a ser um local realmente de acolhimento e um local de celebração da nossa cidade, porque propriamente ao redor dela e das suas adjacências, a cidade tem o seu início. Então, todos se sintam muito bem-vindos e desde já agradeço, através da Escola Cônego José Bento, agradeço por esta iniciativa, agradeço à Câmara Municipal, à Prefeitura Municipal de Jacareí, que pelo apoio, a Fundação Cultural que esteve junto nesse projeto, e assim aqui podemos hoje bem dizer a Deus e também reconhecer civilmente as atitudes, as palavras, as ações desse membro da nossa igreja, que é o cônego José Bento. Tenhamos uma ótima celebração, uma ótima sessão solene, e agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Neste momento, agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial: Salvador Cabreira Santiago, presidente da Academia Jacariense de Letras; Patrícia Giuliani, chefe de gabinete; e Duai, vereador. A sessão solene de honra ao mérito bicentenário cônego José Bento foi instituída através do Decreto Legislativo número 460, de 5 de outubro de 2022, de autoria dos vereadores Abner e Edgar Sazak. De acordo com o decreto, a homenagem de honra ao mérito bicentenário cônego José Bento deve ser realizada na semana do dia 22 de novembro de 2022, data em que se comemora o bicentenário de seu nascimento. Nesta homenagem, serão agraciados com a placa comemorativa as seguintes personalidades: professor Dr. Benedito Sérgio Lencioni, professor, advogado, escritor, ex-vereador e ex-prefeito de Jacareí; senhor Fernando Romero Prado, autor do Dicionário Ilustrado da Cidade, administrador de grupos de mídia, tais como Memórias de Jacareí, Jacareí, Craques do Passado e Jacareí para o Mundo e Pelas Ruas de Jacareí. Esses livros se encontram na nossa biblioteca municipal, né? Todos têm acesso ali do lado do Parque dos Eucaliptos. A família do senhor Fernão Paes Leme Zamit, em memória, primeiro funcionário e professor da Escola Profissional ETEC. Senhora Ludmila Saharovski, escritora, historiadora e membro da Academia de Letras de Jacareí. Senhor Luiz José Navarro da Cruz, empresário na atividade comercial, fotógrafo por hobby. Ótimo hobby, por sinal.
São maravilhosas as suas fotos. E personalidade de destaque no município. A senhora Maria Tereza Ferreira Cirino, professora, ex-diretora da ETEC e atual secretária da Educação de Jacareí. Senhor Roberto de Godoy, ex-aluno e ex-funcionário da ETEC. Vamos receber agora os alunos da ETEC Cônego José Bento, que farão uma encenação da trajetória do nosso patrono. Uma salva de palmas, pessoal. Natural de Jacareí, era primogênito da família, que teve mais 7 filhos. Seu irmão, João Francisco de Siqueira Andrade, também seguiu a vida religiosa e se tornou o padre Siqueira. E aceitou? Terminou seus estudos e se ordenou sacerdote no Bispado do Rio de Janeiro. Logo em seguida, foi nomeado vigário de Santa Isabel. Foi convidado pelo bispo Dom Antônio Joaquim de Melo para prestar serviços. Seguiu sua vida andante, percorrendo várias cidades. Arrecadei muitos donativos para a construção do seminário episcopal de São Paulo. Minha avó morreu, mas eu estava inconformado com a escravidão. Então, fui o primeiro da família a libertar os escravos que recebi por herança. Foi conferido a José Bento de Andrade o título de cônego e também nomeado vigário da paróquia de São Paulo. Pela morte de meu irmão, padre de Siqueira, parti para Petrópolis, a fim de cuidar da escola que meu irmão dirigia. E sobre isso, muito trabalho. Teve muito trabalho. Mesmo assim, persistiu. Voltou à terra natal, Jacareí, e fundou o Colégio São Miguel, mais conhecido como Coleginho, para os pobres e órfãos desamparados. Pelos seus alunos, hipotecou e vendeu bens que recebeu como herança, mendigou a ricos para dar continuidade à sua missão. Adoeceu de paralisia. Morreu, pobre, mas por uma causa nobre. Deixou um testamento, queria que se cumprisse fielmente. Seu desejo era que o colégio somente fosse admitido os meninos pobres, desamparados e que vivessem na miséria, que fossem educados na religião e no trabalho, recebendo instrução primária e secundária, de acordo com as suas diligências. Os docentes poderiam ser nacionais ou de qualquer congregação estrangeira. Se morresse antes de ter organizado a entrega do colégio a alguma congregação, os seus testamenteiros ficariam encarregados. O colégio não perdurou, mas meu legado permaneceu. Quando a Escola Profissional Agrícola Industrial Mista foi criada, no contrato entre partes do governo do Estado de São Paulo e o Bispado de Taubaté, firmado em 1936, ficou estabelecido numa das cláusulas que na escola deveriam ser mantidos pelo governo do Estado até 35 alunos internos, de preferência órfãos. Essa condição constou no decreto de criação da escola no artigo 6º. No dia 19 de novembro de 1940, seu nome foi dado a uma escola, a Escola Profissional Agrícola Industrial Mista. Muita festa fizeram no dia 23 de novembro de 1940 para me homenagear. Seu tratado, pintado a óleo sobre tela, foi inaugurado no gabinete da diretoria do estabelecimento. Uma missa solene foi celebrada por Dom André Arcoverde de Albuquerque Cavalcante.
bispo diocesano de Taubaté, que contou com o corpo coral da escola profissional. Vê-se uma romaria ao cemitério municipal, onde os meus alunos da escola depositaram uma coroa de flores sobre meu túmulo. Hoje, continua como patrono da Escola Técnica Estadual Fora de Isabel, onde Eu, Gabriel Carteiro de Castro, curso a segunda série de ensino técnico em administração. Eu, Isabela Aparecida Barbosa Mundo, curso o primeiro Novotec em administração. Eu, Leonardo de Souza Soares, curso no primeiro Novotec em agropecuária. eu, Tainá Caparro Camilo, curso primeiro novo meio ambiente. E onde também mais de 1.000 alunos estudam. Muito obrigada e agradecemos todos por nos prestigiarem. Amigo, seu livro. Ó. Bom, essa é uma obra de Debré, um francês pintor que esteve aqui no século XIX, passeando pelo Brasil, pelo nosso vale. E esse quadro representa a nossa região aqui, a nossa escola, esta igreja. Debré passou por aqui e pintou esse lugar. Ele se encontra no Museu de Antropologia e a mãe da professora Júlia fez a réplica para dar de presente ao padre. Obrigado. Aos alunos que apresentaram, eu trabalho com teatro também. A Fundação Cultural tem vários cursos, são gratuitos. E eu adorei uma coisa que vocês fizeram. Vocês colocaram o celular, e em vez de ficar seguindo o celular, vocês usaram o livro. Sensacional, parabéns pela ideia, adorei. Desculpa, gente, só para dar uma descontraída. Eu vou tirar aqui, que fica mais fácil de... Era só um pouquinho que eu tive que fechar aqui. Vamos lá. Pedimos às autoridades que compõem o dispositivo de honra que venham à frente para a entrega de placas de homenagem. Ah, vocês acharam estranho, né? Eu fui falando um nome atrás de outro, não pedi as palmas, por causa deste momento. Começamos a entrega das placas convidando o professor Dr. Benedito Sérgio Lencioni.
Convidamos agora o senhor Fernando Romero Prado. A palavra, senhor. Convidamos para que venha à frente o senhor Tadeu Ramos Vilela, genro do senhor Fernão Paes Lemes Amit. Convidamos a senhora Ludmila Saharovski. Convidamos o senhor Luiz José Navarro da Cruz. E chamamos agora para receber a placa de homenagem à senhora Maria Tereza Ferreira Cirino. Eu não vou aguentar, porque o cônego está pedindo para eu falar, eu vou falar. Quando eu cheguei em 90 na escola agrícola para dirigir pela primeira vez, eu li num painel que tinha de várias coisas ali da escola agrícola, e tinha uma com a foto do cônego e escrito uma frase dele em testamento. E é assim: Senhor, por Deus lhes suplico, que não consintam que se retire daqui este pio instituto, a que dediquei a maior parte da minha vida e ao qual deixo todo meu coração. Diante disso, eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, se o cônego com essa intenção fez tudo isso, que eu seja minimamente alguém que dê continuidade
a esse legado. Então, a Escola Agrícola, para mim, mora no meu coração e corre nas minhas veias. Obrigada. E finalizamos convidando o senhor Roberto de Godoy. Passaremos agora à fase dos discursos. Iniciamos convidando os vereadores, autores da homenagem. Chamamos inicialmente o vereador Abner e suas considerações. Boa noite a todos. Quero cumprimentar as autoridades que compõem a mesa, o vereador Paulinho dos Condutores, presidente da nossa Casa Legislativa, padre, o Edgar, meu companheiro na Câmara, juntos fomos autores desse decreto legislativo, doutora Rosana Gravena, representando o prefeito do município, Isaías Santana, a corporação musical, que é muito agradável, muito bom ouvir vocês aqui. Fiquei feliz de ouvir aqui os campeonatos, as honrarias que vocês já receberam, né? E a gente sabe que vocês são bons, até porque eu conheço dois aqui do meio, o Magrão e o Jader, né? Ouvi, quem entende um pouquinho de música, deu para ouvir aí um solo do trombone, espetáculo, e o solo do Magrão ali no sax, né? Foi muito bom ouvir vocês. Marcel também, prazer muito grande, viu? Parabéns, obrigado pela presença de vocês aqui. E cumprimentar também todos os familiares, público, servidores aqui presentes, a equipe da TV Câmara, em nome do Paulinho dos Condutores, os demais vereadores que estão aqui presentes também, secretários municipais aqui presentes e os homenageados, né? Que aqui nós acabamos de entregar essa homenagem, professor Dr. Benedito Sérgio Lencioni, ex-prefeito do município de Jacareí, senhor Fernando Romero Prado, senhor Tadeu Ramos Vilela, genro do primeiro mestre professor do Instituto, né, da ETEC, senhor Fernão Paes Lemes Amit, a senhora Ludmila Saharovski, né? O senhor Luiz José Navarro da Cruz, nossa querida amiga bonita Maria Tereza Ferreira Cirino e o senhor Roberto de Godoy. Eu só quero agradecer o convite que eu recebi e solicitei o apoio do Edgar, porque o Edgar conhece bastante a história do nosso município. Fiquei muito feliz e honrado em poder, junto com ele, ser autor dessa homenagem, que é uma homenagem também ao grande mestre, cidadão benemérito jacariense, Cônego Zé Bento. Para mim, foi motivo de muita alegria poder fazer parte desse decreto legislativo. Esteve lá várias vezes comigo o senhor Edmilson, né, funcionário aqui da ETEC, e estive com vários outros funcionários, a gente construindo todo o histórico e a justificativa desse decreto legislativo. Então, eu quero aqui poder externar um pouquinho da minha alegria, e não posso
historicamente falar muito sobre o cônego, né? Sou o vereador mais jovem da Câmara e é uma falha não saber muito da história dele, mas temos aqui um grande mestre, Benedito Sérgio Lencioni, que com certeza pode trazer bastante da história do cônego, e a secretária Maria Tereza, secretária da Educação, que também conhece toda a história da ITEC. Então, para mim foi um prazer muito grande. Obrigado por me convidar para fazer parte desta honraria, e boa noite a todos. Convidamos agora o vereador Edgar Sazak. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, Paulinho dos Condutores, qual cumprimento os demais companheiros da mesa, cumprimentar aqui familiares e também amigos da Escola Agrícola, e principalmente cumprimentar aqui e parabenizar os homenageados de hoje. Falando sobre homenagem, é muito importante reconhecer as pessoas, de homenagear pessoas. E a Câmara tem a obrigação de fazer essas homenagens. Mas muitos criticam os vereadores, dizendo que o vereador só sabe fazer homenagens, que só faz nome de rua, que faz homenagens, título de cidadania, decretos legislativos. Mas eu falo para vocês, se nós vereadores não fizermos isso, quem que vai irá fazer? Nós temos a obrigação, sim, de reconhecer e homenagear pessoas ilustres do nosso município. E hoje nós estamos homenageando essas pessoas ilustres, como o vereador Abner já mencionou os nomes aqui. Como é que a gente não pode deixar de homenagear um Benedito Sérgio Lencioni? Também seu Luiz José, com toda a sua história, né? Seu pai foi prefeito também, né? Tá. O seu Roberto, que foi aluno da Escola Agrícola. E também o Fernando, que é jovem, escritor, escreve muito. Temos quase a mesma idade. Mas já faz muito por Jacareí, falando sobre Jacareí. A Ludmila também, uma historiadora que faz muito pela nossa cidade. Maria Tereza, que eu conheço há bastante tempo, secretária, mas foi diretora da Escola Agrícola quando Zé Banta. E também o genro do seu Fernão, o Tadeu, que também precisa ser reconhecido. Então, hoje, fazendo essa homenagem, nós estamos fazendo o dever de vereador. Eu e o vereador Abner, nós fomos convidados a participar de uma comissão na qual foram eleitos esses homenageados de hoje aqui. Então, é com muita satisfação que eu falo para vocês que nós fizemos esse decreto legislativo para reconhecer pessoas e pessoas que fazem a história de Jacareí. Parabéns a todos vocês. Convidamos a prefeita em exercício, doutora Rosana Gravena. Palmas. Boa noite a todos, boa noite, mesa solene, padre. Estivemos juntos 3 vezes essa semana, né, padre? Aos homenageados, o nosso mais sincero parabéns. Aos professores, alunos, pessoas que passaram tanto tempo por esta escola. Como o Abner disse, eu também não conheço toda a história, nem muito da história, para ser sincera,
mas o legado que o Cônego deixou é um legado de uma sementinha plantada que perdura anos e anos. É o conceito de ajudar ao próximo a se reconhecer e a crescer. Muito mais do que uma caridade, a gente viu na história dele, que faz com que as pessoas estudam e cresçam. E eu acho que esse é o que eu trago da nossa administração, inclusive com a ausência do nosso prefeito, que sempre faz com que a gente olhe e temos uma equipe que faz isso de fato aos que mais necessitam. Começamos sempre pela periferia, sempre pela Zona Oeste, sempre pela criança que precisa de uma oportunidade. Nosso prefeito não está aqui hoje, ele está representando o projeto Cidade Saudável, no Panamá. É um projeto que visa melhorar a qualidade de vida e bem-estar da população. Esse é o legado do cristão e do servidor público que tem que deixar cada vez mais para o nosso cidadão. Se todos têm a oportunidade, todos vivem melhor e todos teremos uma consciência muito mais tranquila. Eu tive entre os homenageados a oportunidade, conheço todos ou quase todos, alguns de nome, mas sei o passado que tiveram. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 deles diretamente, né? Com o professor Benedito Sérgio Lencioni, quando fui prefeito, eu fui secretária de saúde, com a minha querida amiga Ludmila Muchagata, desculpe, tá? Eu não vou falar o segundo nome, e com a Maria Tereza atualmente. A Maria Tereza, ela representa isso, representou. Quando eu cheguei em Jacareí, eu conheci ela na escola e via o que ela tinha de brilho nos olhos de falar dessa escola, né? Como ela trata com brilho nos olhos agora a administração municipal. E é isso que nós temos que fazer, como cidadão, como seres humanos e desejando ao próximo. E se vocês estão sendo homenageados, é porque fizeram parte dessa história e porque fizeram isto que Deus nos ensinou. Amar aos próximos, sem olhar a quem, e trazer o melhor para o nosso município. É isso que a gente tem que tentar fazer todo dia e que Deus nos abençoe. Amém. E agora, deixa eu só acertar aqui. E agora convidamos o padre Eduardo Fraga para a sua saudação. Na verdade, eu já fiz a saudação no começo, então quase que não seria mais necessário. Mas, mediante ao presente recebido, essa tela, né, então agradeço muito ao carinho, a manifestação por parte da Escola Agrícola, da Escola Antiga Escola Agrícola, da Escola Cônego José Bento. Agradeço a oportunidade de também participar deste momento. Como eu disse, acho que para todos nós, e para mim de forma particular, porque estamos falando do trabalho de um outro sacerdote, o Cônego José Bento, é uma honra muito grande poder estar aqui e vivenciar esse momento. Então, faço disso tudo um grande agradecimento a todos aqueles que organizaram, que prepararam essa sessão solene, e um agradecimento a Deus, que me concedeu essa honra de estar aqui na noite de hoje. Muito obrigado. E com a palavra, agora, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Paulinho dos Condutores. Boa noite a todos. Quero fazer um cumprimento especial ao padre Eduardo, Edgar Sasaki, doutora Rosana Graveno, representando nosso prefeito Isaías Santana, vereador Abner, cumprimentar os demais vereadores que aqui estão, o secretário, cumprimentar os homenageados dessa noite, cumprimentar também essa banda maravilhosa que está aqui hoje, né? Importante, e dizer para vocês que para nós é um motivo de alegria muito grande estar fazendo parte hoje dessa homenagem, né, onde a gente está podendo homenagear homens e mulheres, né, que têm um legado nessa cidade, que trabalhou muito, né, e eu acho que
a história ela não deve ser apagada. E a história é feita através desses projetos, né, de homenagear essas pessoas que trabalharam na nossa cidade, que trabalham na nossa cidade, né, como o senhor Benedito Sérgio Lecioni, que foi prefeito dessa cidade, deixou um legado nessa cidade. E é importante isso, né, a gente vê hoje, né, essa juventude, né, a peça que estava aqui falando, nessa garotada, conhecendo um pouco da história, né, do nosso país, do nosso Brasil, aqueles que lutaram tanto para que hoje a gente pode desfrutar, e a importância que é a gente, enquanto ser humano, trabalhar para deixar um legado, né, para essa criançada que hoje vem, né? E isso é muito importante para que a gente continue firme, para que a gente continue trabalhando, homens e mulheres do bem, fazendo a diferença. Então, né, o Sazak chegou a falar aqui, né, Sazak, tem muitas pessoas que criticam, né, muitas vezes o vereador, quando faz um projeto de lei homenageando as pessoas, mas a importância é isso, né? Isso é importante porque a gente não pode deixar, né, ser apagado a história. E hoje está aqui, né, as pessoas contando a história do cônego José Bento, que muitos não conhecem, justamente por isso, né, para dar continuidade na história, para as pessoas saberem qual que é a importância, qual que é a luta de cada um, para que a gente consiga conquistar dias melhores, né? É isso que esperamos, né? E aqui, né, eu acho que não havia lugar melhor, padre, né, para estar entregando essa homenagem aqui hoje para vocês, que é merecedora numa igreja, um lugar de paz, de alegria, de harmonia. Isso que é importante, e é isso que nós estamos precisando no nosso Brasil: paz, harmonia, né? As pessoas têm que aprender a amar o próximo, a amar o ser humano, para que a gente possa continuar conquistando os nossos lugares. Então, eu agradeço muito de estar fazendo parte, muito feliz, muito contente, né, de estar vendo vocês aqui hoje, e continuar firme, porque o nosso país é um país guerreiro, a nossa população é uma população guerreira, o Brasil já provou que é, e Jacareí também prova que é, de pessoas humildes, com capacidade de lutar e fazer a diferença. Parabéns a todos os homenageados, sintam-se felizes hoje por estar sendo homenageados. Isso é o mínimo que essa Câmara Municipal pode estar fazendo para vocês, pessoas que tanto lutaram. E a Maria Tereza, sem palavras, né, Maria? Maria é uma pessoa que é ilustre na nossa cidade, aprendo muito com ela, pessoas que estão formando aí quantos alunos da nossa cidade, e agora sendo aí a nossa secretária da Educação, mais um legado de tantos que você já deixou, né, para trás, que você já passou nos lugares que passou, e agora podendo estar dando essa contribuição no serviço público. Parabéns a todos vocês homenageados, e fiquem com Deus, e muito obrigado. E agora, antes de passarmos a palavra ao representante dos homenageados, nos foi solicitado a palavra por dois dos homenageados. Chamo agora com vocês o senhor Fernando Romero Prado. Boa noite a todos. Eu pedi para falar, sendo o nosso representante, o prefeito Beni, mas eu queria agradecer a homenagem à Câmara, né? E eu acho que mais importante do que a nossa função, que é de contar a história de Jacareí, que a gente conta em livros, como o Beni, foi a base de todo o trabalho que a gente faz, ou das crônicas do Luiz José, ou das obras da Ludmila, mas mais importante que contar é fazer história, né? Então, acho que a gente tem a oportunidade de, com a ajuda da Câmara também, fazer a história. E, às vezes, até consertar a história, né? Então, eu venho fazer até uma meia-culpa, né? Porque no meu livro, assim como no jazigo do cônego José Bento, é grafado a data de 1822 de nascimento. E é essa data que a gente tira como a data para se comemorar o bicentenário. Mas, como eu já tinha até conversado com a Júlia, né, da ETEC, a história a gente está sempre aprimorando, sempre se conhecendo um pouco mais,
né? E eu gostaria de estender essa homenagem que é recebida à nossa historiadora, uma das maiores de Jacareí, se não a maior, que é a Ana Luísa do Patrocínio, que está lotada agora na Secretaria de Educação, né? Que ela faz uma pesquisa constante e mais aprofundada de todo esse trabalho. Então, foi constatado que, vou jogar um pouco de água fria na comemoração, mas o cônego nasceu em 1824, né? Então hoje a gente não estaria comemorando o bicentenário dele, né? Mas sempre é válido a homenagem. Eu acho que todo ano a gente deveria prestar homenagem para ele, né? Então, assim como é uma correção que é feita nessa, tipo assim, eu me senti até meio culpado de estarem comemorando a data hoje e eu não seria. E achei por bem até comentar, para ficar claro, né? Que eu não estou participando de uma coisa que não seria, né? Então acho que Jacareí tem muita coisa que pode se fazer de acerto de datas. Amanhã o BN vai fazer uma palestra na Sala Mário Lago, né, comentando da Fundação de Jacareí, que a gente comemora no dia 3 de abril, e na verdade é amanhã, BN, criação da Vila de Jacareí. Jacareí faz aniversário amanhã, certo? E não é o ano que a gente comemora, né? A gente está sempre adiantando, né? Jacareí foi fundada em 1653, a gente comemora como se fosse 1652. Então, é uma coisa que a Câmara também poderia consertar, arrumar isso. Como a gente já solicitou alguns anos atrás, a correção do brasão municipal, né? Que na coroa mural, a coroa mural retrata uma aldeia, né? Então é um acerto que precisa ser feito nesse brasão. E não só essas correções, mas a gente precisa não só contar a história, mas também ajudar a preservar aquilo que é da cidade. Como essa igreja agora que está sendo conservada novamente, foi reaberta, vai ser conservada, mas a gente tem um patrimônio riquíssimo que precisa ser preservado e está a cargo da prefeitura, né? Então, os vereadores aqui, como ficam os fiscais do executivo, né, poderiam ajudar a preservar a Igreja dos Remédios, que é da prefeitura, né? É uma peça do barroco e, infelizmente, está num estado grave, né? Bem como a Igreja do Rosário, né? Eu fui bem crítico à permuta feita pela prefeitura com a Mitra a respeito daquela troca, né? Mas feito está, então que se preserve como deve ser preservado, né? Então cabe agora ao executivo, aos vereadores fiscalizarem essa obra de recuperação, tá? Então, era isso só o recado que eu queria dar, agradecer novamente e estender essa minha homenagem à historiadora Ana Luísa do Patrocínio, que não está presente aqui com a gente, tá bom? Obrigado. E agora eu convido aqui à frente. Eu chamo o senhor logo após, tá bom? Convido aqui à frente o senhor Luiz José Navarro da Cruz. Uma salva de palmas. Minha saudação a todos os presentes. Eu vou ler um artigo que eu fiz em 1999 para o jornal Semanário, tratando do cônego José Bento e da escola. Então, é o seguinte: para bem falarmos da escola agrícola, temos que fazer um prólogo que nos leva ao eminente clérigo e educador católico cônego José Bento de Andrade, cuja atuação voltada para o ensino das crianças pobres foi algo de tal magnitude para Jacareí que seu nome tem que ser permanentemente venerado.
Naquelas paragens onde hoje passa a estrada de Santa Branca, havia um chamado Coleginho, onde se formou uma propriedade rural que por esse fato se chamou Fazenda Coleginho. O Coleginho era o Colégio São Miguel, local onde o cônego acolhia suas crianças, que ali recebiam o melhor possível em termos de ensino e cuidados em geral, para o que se usava recursos que eram conseguidos junto a ricas famílias da capital de São Paulo, onde o cônego José Bento era muito bem relacionado. Com a sua morte, no início do século XX, tudo foi deixado para os meninos pobres de Jacareí, segundo a sua própria definição, e sob a tutela do Bispado de São Paulo. Alguns anos depois, foi criado o Bispado de Taubaté, para o qual se transferiu a guarda dos bens deixados pelo cônego em nossa cidade. Seu titular, o bispo D. Epaminondas, por um dever de consciência, resolveu recriar o Colégio São Miguel, que havia sido desativado, e para isso usou os recursos que lhe eram disponíveis, para adquirir uma fazenda de 33 alqueires no bairro do Avareí, do coronel Virgílio Malta, irmão do Dr. Lúcio Malta. Aproveitando a sede da fazenda que ficava junto à rua, construiu-se contíguo a ela um prédio para refeitório e dormitório do colégio. Padres alemães da Ordem dos Beneditinos dirigiam todas as atividades escolares, até que em 1935, quando aquela instituição educacional católica não ia bem, resolveu-se lavrar um contrato de comodato, que é um contrato de longo prazo, de 30 anos, entre a Mitra Diocesana de Taubaté e o governo do estado de São Paulo, pelo qual este se obrigava a ali instalar uma escola, na qual estariam garantidas vagas para crianças pobres do município. Assim nasceu a escola profissional que o prefeito Hélio Navarro da Cruz, meu pai, e o governador Armando Salles de Oliveira conceberam como destinada a um ensino profissionalizante para moças e rapazes, para tanto construindo um novo prédio e instalações complementares. Havia aí ensino agrícola também de natureza industrial. Depois passou a ser somente agrícola e, quando o fim do contrato com o bispado, a propriedade foi desapropriada pelo governo e, desta forma, foi anexada à Secretaria da Meio Ambiente, né? Da Secretaria da Cultura e do Meio Ambiente, que, como se comenta, está transferindo para a Unesp para a instalação de uma faculdade de agronomia ou veterinária. Isso aqui é uma coisa que tem que ser corrigida, porque era uma intenção da época de que aqui fosse instalada uma escola de agronomia ou veterinária, né? Mas, infelizmente, isso não ocorreu. Então, eu queria só completar, dizendo que o doutor Ademar Mesquita Pereira, advogado muito bem avaliado na sua época, e a dona Guiomar Simões Pires colaboraram para essa minha narrativa. E o doutor Ademar era advogado e ele representou a Mitra Diocesana de Taubaté, que disputava judicialmente com o governo do estado a questão disputava com o governo do estado a questão da escola, da propriedade da escola, e também o doutor Ademar, ele era, enfim, um advogado de grande nomeada e estava merecidamente representando a Mitra Diocesana de Taubaté, junto ao governo do estado, e aliás contra o governo do estado. Então, também a dona Guiomar Simões Pires, que também colaborou para que eu escrevesse essa matéria, ela era nascida e criada no bairro do Avareí, e por isso sabia de tudo que aqui se passou. Eu queria mostrar aqui, olha,
são 3 fotos importantes. Aqui, uma foto raríssima que a dona Guiomar me forneceu, mostrando ainda a sede da fazenda do Dr. Virgílio Malta, e ao lado o dormitório já dos alunos da escola que já tinha então sido fundada. E também aqui em cima meu pai, quando prefeito, mandou construir o primeiro prédio, ainda está em pé aí, para poder garantir a vinda da escola aqui para Jacareí. E depois uma fotografia do Cônego, que é tirada deste semanário, aliás, anuário de Jacareí, escrito em 1906, uma peça muito rara. Essa obra aqui, essa edição de 1906, eu me sinto muito grato ao meu amigo Emílio Márcio Mesquita, que me deu esta obra aqui de literatura sobre a cidade, e que ele era um amigo querido de infância e até hoje continua desde sempre sendo meu amigo. Então é o que eu tinha a falar e agradeço a atenção de todos. E vamos agora ouvir o senhor Dr. Benedito Sérgio Lencioni, que falará em nome de todos os homenageados desta noite. Uma salva de palmas. Minha saudação aos membros da mesa, doutora Gravena, representando o doutor Isaías, nosso prefeito, meu amigo, e que tenho admirado muito as obras que ele tem feito em Jacareí, sem barulho, né? E constantemente. Cumprimentar os vereadores, o Sazaki, o Madureira, presidente da Câmara, e o meu ex-aluno, o padre, a classe de 200 alunos, então não dá para lembrar assim. Então, é uma alegria muito grande quando o senhor fez a saudação, lembrando que foi meu aluno lá em São José dos Campos. Meu boa noite a todos. Vou ser breve. Eu acho que tudo que tinha que ser dito já foi dito. Mas eu quero lembrar aqui de uma pessoa que não está presente e que foi homenageado. Dr. Fernão. Eu conheci muito o Dr. Fernão porque eu fui aluno na escola agrícola, professor, no curso de monitor agrícola, 2 anos. E eu até sempre brincava assim com os meus colegas professores. Eu sou professor de plantar cebolinha, que eu ingressei no magistério graças ao curso que eu tinha feito na escola agrícola. A escola agrícola, ela está presente na história de Jacareí. O Robertinho de Godoy, nosso amigo Robertinho, é ex-funcionário da escola, durante muitos anos, foi uma pessoa que sempre trabalhou na escola, teve sempre carinho com a escola. Então eu vou falar do Dr. Fernão, que era funcionário também da escola agrícola. Homem simples, de um grande coração, de uma família que deixou saudade, e agora nós temos os remanescentes que estão presentes. E o Dr. Fernão, ele não fez um restauro desta igreja, mas ele conseguiu fazer com que essa igreja continuasse até os nossos dias. Ele trabalhou muito aqui na igreja. Ele, pessoalmente, fazendo muita coisa. Mão de obra. Eu acompanhei de perto muito trabalho feito pelo Dr. Fernão para que esse prédio continuasse.
Esse prédio está dentro da nossa história. Embora eu não tenha encontrado nenhuma prova mais firme, quem passou por aqui foi o Duque de Caxias, a figura do Duque de Caxias. A igreja aqui do Avareí, durante algum tempo, diziam até que talvez tivesse sido a primeira igreja de Jacareí. O general Zerbini, já falecido, era um homem muito culto. No período que ele esteve, durante a Revolução, esteve preso em Caçapava. Ele estudou muito história do Vale do Paraíba e ele achava que quem tinha fundado aqui a Jacareí tinha sido o padre José de Anchieta, porque Avareí vem de Abaré, que significa o padre. Não era um padre qualquer, era o padre. E esse o padre seria José de Anchieta. Mas isso verificou-se posteriormente que não foi o José de Anchieta. Realmente ele esteve aqui no Vale do Paraíba, mas também não foi o fundador de São José, como alguns de São José, alguns professores, alguns historiadores queriam alegar. Mas o doutor Fernão, nós devemos a ele a existência, a continuidade da existência desse prédio. Houve uma época que eu era vereador e um prefeito estava pretendendo demolir esta igreja para dar continuidade a esta avenida. Eu me recordo que eu, Chico Rosa, que era vereador, o Jorge Araújo, que era alfaiate, o Joãozinho de Siqueira e outros vereadores, nós conseguimos convencer o prefeito que não fizesse isso. Nós nos opusemos a essa ideia. Mas a ideia do prefeito, pensando em alargar e dar maior conforto aos motoristas, estava olhando essa igreja como um empecilho para o trânsito. Mas foi conseguido que essa igreja permanecesse e abriu-se uma avenida lateral. Porque a escola agrícola, ela era encostada aqui na escola, na igreja. E essa porta que nós temos aqui era a porta que ligava com a escola agrícola, onde circulava, e deve ter sido circulado durante muitos anos, o cônego José Bento. O cônego José Bento era um homem de uma família humilde, simples. Mas como é que ele teve tanta terra? Ele recebeu de herança. Foi uma herança que o cônego José Bento recebeu. E ele foi um homem dedicado à educação. O cônego José Bento foi dedicado à educação. Ele tinha um carinho muito grande para as crianças pobres e necessitadas. Estava dentro do espírito cristão. Não só ele, mas o irmão dele, o padre Siqueira, em Petrópolis, criou uma entidade também de assistencial, que existe até hoje. Há alguns anos, as irmãs vieram aqui a Jacareí, lá de Petrópolis, queriam umas informações. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas delas. E a mãezinha, que era outra também do cônego José Bento. Aliás, no livro que eu ia lançar, que está aqui comigo, eu até trouxe de presente para a Ludmila, que a Ludmila fez aniversário ontem. Aniversário, Ludmila. E ela fez o prefácio deste livro. O livro fala do Centro Histórico de Jacareí. Então, vou aproveitar a oportunidade, vou fazer o lançamento agora, certo? Só que não está à venda, não, aqui. Só para falar do livro e aproveitar a presença do padre, que ele também está no meu livro aqui. Eu procurei a fotografia do padre para colocar. Nem sabia que ele tinha sido meu aluno, né? Senão eu teria colocado até colorida. Mas para baratear o custo, saiu branco e preto, não, mas o padre está lá.
O livro fala, é o segundo volume de Um Lugar no Espaço. O primeiro foi da Praça Conde Frontin, né, e da Largo da Estação. Neste é o Largo da Matriz. Porque o Largo da Matriz foi o ponto inicial da história de Jacareí. E eu conto toda a história, em quem também está aqui o cônego José Bento, falando sobre a história do cônego José Bento, dos seus irmãos, da mãezinha, dos outros padres que nós tivemos, alguns com situações de discórdia, de briga, né? Não eram padres também valentes. Teve um padre que reclamou porque a feira era feita do lado da igreja e causava barulho, confusões. Isso tudo está registrado na ata da Câmara Municipal, porque a Câmara é a entidade mais antiga de Jacareí, é a Câmara Municipal. Quando foi fundado Jacareí em 1653, foi fundada constituindo a Câmara Municipal, com a ordem de construir o prédio da Câmara, da cadeia junto, que funcionava junto, a Câmara e a cadeia, e ergueu o Pelourinho. Então, o livro fala do Largo da Matriz, toda a continuidade da evolução, das transformações, do Largo do Pelourinho, do Largo da Quitanda, que é o Largo Riachuelo, que lá também foi local de armar circo, do Largo da Cadeia e do Largo da Forca. Só que eu não encontrei nenhum registro de alguém ter sido enforcado, porque muita documentação da Câmara se perdeu, principalmente de 1700. Então não tem essas informações. E a história é baseada em documento. Então, está lançado o livro. E o livro que eu vou fazer futuramente, que vai incluir esta igreja, é uma homenagem, será também uma homenagem ao Dr. Fernão. Fernão Paz Lemes Amite, a Nilceia, né? E a sua mãe. Julieta, sua mãe. Conheci bem. Que o doutor Fernão morava ali na rua Antônio Afonso, em frente ao Enéas de Mesquita, outra figura antiga de Jacareí. Bom, eu vou parar por aqui. Então eu quero cumprimentar a Câmara Municipal em nome dos homenageados, todos os homenageados que estão aqui. Eu até tinha escrito alguma coisinha sobre cada um, mas como já foi falado, não vou ficar repetindo, né? E dizer que nós ficamos agradecidos, que nós, na grande maioria, incluindo o Luiz José, que fez um arquivo fotográfico excelente, a Ludmila, que conseguiu registrar e publicar um livro de memórias de muitos moradores de Jacareí antigos. Antes deles falecerem, deram depoimentos excelentes. O Romero, que está aí também fazendo as suas histórias. E cumprimentar, já falei do Robertinho, e cumprimentar também a secretária de Educação, que é preocupada com a educação das nossas crianças, que é a coisa mais importante que existe. Vamos esperar que um dia o espírito do cônego José Bento baixe sobre os nossos administradores para dar à educação aquilo que ela merece. Nós só vamos ter um país bem formado quando nós tivermos crianças bem formadas. Tudo mais é bobagem. O principal é a educação, é a formação da criança na sua inteireza. Quando eu falo inteireza, é mentalmente, socialmente, culturalmente, investir. Porque isso é o que poderá um dia melhorar o ser humano.
que somos nós. A educação é a base. E eu quero dizer, padre, que eu fiquei muito satisfeito de saber que o senhor foi meu professor e que está no meu livro. Eu vou levar o livro para o professor. A todos, meus obrigado. Nós todos que fomos homenageados, ficamos agradecidos pela presença de uma plateia tão seleta e tão amiga. Muito obrigado. A gente queria ver a capa do livro. Ai, obrigada, Ludmila. Vou apresentar vocês, tá? Com licença. Aqui, ó, todo mundo consegue ver? Esse livro vai ficar disponível também lá na biblioteca. Como vai ser, senhor Luiz? Na livraria Esquilo, sabe ali na Carlos Porto, né? Tem a Lúcio Malta, aí na frente do mercado municipal é a Carlos Porto. E aí ali tem a papelaria e livraria Esquilo. Aliás, vai ficar disponível lá. Informamos a todos que esta sessão será exibida em breve pela TV Câmara Jacareí e as fotos oficiais estarão disponíveis nas redes sociais e sites da Câmara. Pedimos às autoridades e personalidades homenageadas que, ao fim desta sessão, permaneçam no recinto para as fotos e entrevistas oficiais. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Paulinho dos Condutores, que fará o encerramento desta sessão. Uma boa noite a todos. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente sessão solene e convido todos a assistirem à apresentação da coordenação musical de Jacareí. Uma boa noite a todos e vão todos com Deus.